A paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, mais uma oportunidade temos de adentrar esse templo e aqui nos reunirmos com um propósito todo especial de adorar a esse Senhor Jesus Cristo que deu a sua vida por nós. Estamos felizes, alegres, estamos muito contentes porque o Senhor tem nos abençoado de uma forma muito grandiosa e maravilhosa. Nós temos a responsabilidade hoje de trazer a mensagem do Senhor. E por mais que o mensageiro, o pregador se prepara, ele nunca se vê à altura dos irmãos, da grandiosidade de Deus, de proferir a mensagem do Senhor. Nós sempre estamos aquém daquele de quem nós iremos falar. Então, é pela misericórdia, é pela graça e é pela bondade do Espírito Santo que nós subimos aqui no púlpito e pregamos a palavra de nosso Deus. Hoje nós temos a missão de falarmos sobre currículo. Nós ouvimos nesse mês que passou, vários temas sendo aqui falado aos irmãos, e nós tivemos neste mês anterior falando sobre, refletindo sobre a unidade da igreja, onde nós vimos ali a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, quando ele escreveu aquela carta, porque havia naquela igreja uma divisão, havia ali uma seção, de grupos de pessoas que entre eles estavam tendo discórdia. Aí Paulo escreveu a primeira carta mostrando àqueles irmãos que a igreja de Cristo ela tem que ser unida, pois ela pertence ao corpo de Cristo. Cada um de nós somos membros do corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No sábado passado, nós vimos aqui a mensagem trazida pela diaconisa Tatiane, a diaconisa Tatiane trouxe a mensagem falando sobre o perdão. Então nós vemos, irmãos, que a igreja, ela precisa ter o coração amolecido pelo Espírito Santo e ter a visão de Cristo no caminho que ela está andando, no objetivo que ela quer alcançar, e dentro deste caminho nós temos que perdoar. E nós aprendemos sobre isso, Como perdoar aqueles que nos ofendem e como também buscar o perdão aqueles a quem nós ofendemos, Então é muito importante sobre isso. E hoje nós vamos falar o currículo de Paulo. Antes de entrarmos no currículo de Paulo, que é um currículo muito extenso e maravilhoso, nós temos aqui na igreja vários currículos. Cada um de vocês tem um currículo, O que é o currículo? É um documento onde nós colocamos os nossos dados, começando pelo nome, pela data de nascimento, colocando naquilo que nós somos formados, no estudo que nós tivemos, qual é a nossa capacidade intelectual, as nossas experiências, tudo aquilo que nós já fizemos, e mostramos também dentro do currículo aquilo que nós queremos alcançar. Normalmente um currículo, ele é enviado a uma empresa, A busca de um cargo, de um trabalho, de um emprego dentro de uma empresa. Então nós fazemos os nossos currículos, mandamos, Hoje não se escreve no papel, hoje é tudo digital, mandamos e esperamos a resposta do currículo. E quando vem a resposta, nos aprovando, é uma alegria imensa. Alcançamos o nosso objetivo, vencemos a primeira etapa, vamos para a segunda etapa, Que é a entrevista, é aquilo que a empresa quer de nós, se nós realmente possamos atender a necessidade da igreja. Da igreja não, da empresa,
Então agora nós vemos o currículo de Paulo, né? Sobre a sua trajetória. Nós vemos que Paulo era um homem, né? Judeu, israelita, que tinha uma graduação muito excelente. Ele era um homem que foi criado, né? Desde pequeno na sinagoga, aprendendo com o melhor professor da época. Então ele tinha um raciocínio muito bom, muito forte, ele tinha um raciocínio muito ligeiro, né? E ele aprendia as coisas com facilidade. Então ele foi tão bem sucedido que ele chegou a ser um mestre do Sinédrio, alguém de muita importância no Sinédrio. Mas nós sabemos também que o Paulo tem outro currículo, né? Sabemos que Paulo, ele era um homem que gostava e amava a Deus e amou até o último dia da sua vida. Então ele ali se apresentava diante de Deus, fazendo coisas que nós cristãos, que conhecemos o amor de Cristo, achávamos que eram coisas horríveis, mas para ele eram coisas normais. Perseguir a igreja, matar os fiéis, matar aqueles que tinham aceitado o Senhor Jesus Cristo. Por que será que ele fazia isso? Um homem tão inteligente e tão preparado. É porque ele vinha, irmãos, de uma forma de adoração a Deus diferente daquilo que o Senhor Jesus anunciou. Ele vinha de uma forma de prestar ao Senhor um culto totalmente diferente daquilo que o Senhor estava ensinando. E aquilo que o Senhor estava ensinando era uma coisa nova para todos ali. No entanto, ele achava que Jesus era um impostor, era alguém que se levantou na sociedade para trazer algo diferente à igreja, então levando essas coisas ao povo, e este povo estava crescendo a cada dia, mas ofendendo a Deus. Esse era o seu pensamento. No entanto, este Paulo, que era terrível, foi encontrado também pelo Senhor Jesus Cristo. Ele adquiriu uma carta para perseguir não mais só o povo de Jerusalém, mas para ir nas cidades circunvizinhas. E essa carta que ele recebeu, ele estava se dirigindo a Damasco. Ele queria e sabia que ali em Damasco havia muitas pessoas que aceitaram o Senhor Jesus, estava nessa nova forma de adoração e serviência a Deus. Então ele foi, pegou seus colegas, seus amigos, seus soldados e caminhou para Damasco. Mas o que aconteceu? No meio do caminho, quem que ele encontra? Ele encontra o Senhor Jesus Cristo de uma forma inesperada, de uma forma celestial. O Senhor, né, vem com um clarão tão forte, com uma luz tão grande, tão forte, tão poderosa, que derruba Paulo. E ele, ali caído, ele ouve, né, Jesus falar com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Aí o Senhor o levanta e vá até Damasco, vá à rua direita, ali encontrará alguém que vai te acolher em sua casa. E ele foi. Chegando ali, né, na casa chamada, a pessoa da casa chamava Judas, e ele entrou na casa de Judas e ali ficou aguardando. Veja como Deus vai trabalhando as coisas. Então, quando ele estava ali aguardando que Deus o respondesse, continuasse orientando a sua vida, Deus fala com Ananias. Ananias, um homem, um servo de Deus, que também temia a Deus, conhecia o Senhor Jesus Cristo, ouviu falar, e quem sabe andou com o Senhor Jesus Cristo, ele recebe uma mensagem de Jesus: Ananias, vá à rua direita, ali você encontrará um homem que está orando,
coloque as mãos sobre ele, para que ele seja abençoado com o Espírito Santo. Ananias, a princípio, recusou e disse: não, Senhor, o Senhor não conhece este homem é Saulo, aquele que está lá em Jerusalém perseguindo a sua igreja, perseguindo o seu povo. Saulo está ali procurando, Senhor, matar as pessoas. Como que se o Senhor Jesus não conhecesse todas as coisas, Ananias estava tentando fazer Jesus lembrar quem era Saulo. Aí o Senhor Jesus, ele fala: vá até lá, coloque as mãos sobre ele e ore sobre ele, para que ele possa também ser um vaso nas minhas mãos. Nós vemos aqui em Atos, no capítulo 9, Atos capítulo 9, nós temos aqui esta palavra do Senhor. Capítulo 9, versículo 15 ao 17, diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de anunciar o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas e pôs as mãos sobre Paulo e disse: meu irmão Saulo, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você possa ver de novo e ficar cheio do Espírito Santo. Glórias a Deus. Como Deus trabalha na vida das pessoas. Então nós vemos que todo aquele currículo que Saulo tinha, no conhecimento normal do ser humano, estava faltando o conhecimento espiritual. A nova forma, a nova aliança, a nova maneira de servir ao Senhor, de ser o povo de Deus. Ele não acreditava que Jesus era o Messias, por isso ele perseguia. Mas Jesus é o Messias, é aquele que Deus enviou a este mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Então essa primeira carta que Paulo enviou aos Coríntios, né? Então ela trouxe também ao povo de Coríntios uma tristeza. Uma tristeza. Quem fundou a igreja de Corinto? Lembram? Foi Ananias? Foi Pedro? Quem foi? Paulo, irmãos. Este Paulo que nós estamos falando. Ele chamava-se Saulo, né? E depois começamos a chamá-lo, Deus pediu, né? E a Bíblia falou que ele passou a ser chamado Paulo, por causa da sua descendência. Ele começou a ser chamado de Paulo. E Paulo foi à cidade de Coríntios na sua primeira viagem, né? Na sua primeira ou segunda viagem, não me lembro mais. Na segunda viagem, Paulo foi na sua viagem missionária, pregando o evangelho, anunciando, formando as igrejas, e chegou à cidade de Corinto. Corinto era uma cidade muito importante, uma cidade de nome, uma cidade que tinha muita riqueza, né? Mas também tinha muito pecado. Então nós vamos ver aqui em Corinto, aqui na segunda carta de Corinto, que Paulo enviou a Coríntios. Então nós vemos aqui, diz assim, aqui na introdução do livro que eu tenho na Bíblia, aqui nesta nova versão, diz assim: as relações entre Paulo e os membros da igreja de Corinto pioraram depois que eles receberam a carta de Paulo, esta segunda carta. Alguns dos elementos mais exaltados de Corinto estavam dizendo que Paulo não era realmente apóstolo,
e, portanto, não tinha autoridade para resolver os problemas da igreja. Paulo reage com firmeza nos capítulos 10 a 12 da segunda carta de Coríntios, e ele defende a sua autoridade como verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. Então, Paulo aqui recebeu críticas daquela igreja que ele formou ali em Corinto. Na sua formação, ele passou ali 18 meses ensinando a palavra de Deus. E Deus operava maravilhas através de Paulo. E Deus fazia coisas grandiosas através de Paulo. No entanto, com o passar do tempo, esses irmãos que estavam ali na primeira carta divididos, com intrigas dentro da igreja, ele recebe aquela carta, e depois Paulo vê também outro problema surgindo aqui. Falsos profetas vindo, para a igreja de Corinto, e ali começou a trazer ensinamentos errados, ensinamentos das coisas mundanas, dizendo ao povo, certamente o povo dizia, mas será que Paulo aceitaria esse ensino? Então esses falsos profetas diziam, mas quem é Paulo? Será que Paulo realmente foi escolhido pelo Senhor Jesus? Ele não... Já existem 12 apóstolos, ele nem apóstolo nem conta com os 12 apóstolos. Quem é este homem? Aí começaram aqui a desprezar, a menosprezar aquilo que Paulo era. Aquilo que Paulo tinha, de conhecimento a partir de então, que ele aceitou Jesus. Nós vemos o crescimento de Paulo, o currículo dele sendo enriquecido com as coisas espirituais. E aqui ele estava sofrendo uma afronta. Eles estavam desprezando Paulo de tudo aquilo que Paulo havia escrito. Nós vemos aqui em 2 Coríntios, no capítulo 6, do 3 ao 13, aqui Paulo começa a sua defesa, dizendo, não queremos que alguém encontre defeito no nosso trabalho e por isso procuramos não atrapalhar ninguém. Ao contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, as necessidades, as dificuldades. Temos sido surrados, presos, maltratados nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer, por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Temos mostrado isso por meio do Espírito Santo, do nosso amor verdadeiro, da mensagem da verdade e do poder de Deus. Então Paulo começa a sua defesa mostrando àqueles irmãos que ele sim tinha conhecimento e que ele sim era um homem escolhido por Deus, que recebeu o Espírito Santo na sua vida e que o Espírito Santo trabalhava através dele, ensinando o Evangelho, mostrando o Evangelho às pessoas e trazendo pessoas para o Senhor Jesus Cristo. E pessoas aceitavam o Senhor Jesus, as pessoas tinham a sua vida transformada e se tornavam num novo homem, numa nova mulher. Então aqui Paulo, quando ele é afrontado desta forma, ele começa a se defender, mostrando aquele povo. E ele diz, eu abro o meu coração para vocês. Eu estou aqui para abrir o meu coração para vocês, para mostrar a vocês quem eu sou. Algum dia, um certo tempo lá, alguém falando em cartas, Aí Paulo falou assim, a minha carta é vocês. O meu currículo é vocês. São vocês que me conhecem. Com vocês eu tenho trabalhado. Com vocês o Senhor Jesus tem alcançado os seus corações, tem trazido a muitos e muitos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Eu sou muito melhor do que esses que estão aí dentro da igreja de Corinto, trazendo heresias, procurando levar a igreja a acostumar com o mundo.
que as coisas do mundo estavam entrando na igreja. As coisas do mundo estavam permeando a igreja de uma forma bastante intensa, e isso preocupou muito Paulo, por isso ele escreve esta carta. Quando os irmãos rejeitam a carta, porque havia ali já um pensamento disseminado, né? Havia ali uma certa doutrinação, dizendo que Paulo não era o homem que ele falava ser. Não era um homem escolhido por Deus. Não era um homem que tinha capacidade para instruir sobre o reino de Deus aquela igreja. Eles queriam alguém mais, sabe? Alguém mais top, alguém mais aberto, alguém mais liberal, alguém que aceitasse muitas coisas, que pecado não é pecado, que verdade é relativa, que a verdade depende de quem olha, que os mandamentos de Deus não são assim, muitos mandamentos já foram cumpridos lá no Velho Testamento, que o Novo Testamento, que o que opera no Novo Testamento é o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo. Mesmo em situações diferentes, pisando num barco, pisando no outro, você vai alcançar sim a salvação em Cristo. Quantas heresias traziam, né, para aquela igreja? Tem trazido para a nossa? Sofremos isso? É claro que sofremos, irmãos. Satanás não deixa a igreja sossegada. Satanás, ele anda de perto, ele sabe tudo o que acontece na igreja. Ele sabe tudo o que acontece na minha vida. Ele me observa, ele te observa, ele observa a igreja, ele observa o pastor, o presbítero, o diácono, a diaconisa, ele observa a criança, ele observa os jovens, e tudo aquilo que ele puder fazer para tirar um pouquinho a pessoa do caminho do Senhor Jesus, ele faz. Fez naquela época, continua fazendo hoje. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado. Aquela igreja ali de Corinto era relativamente uma igreja muito nova, né? Então os irmãos não tinham tanta experiência espiritual. Então por isso estavam aceitando aquilo. Diferente de nós. Nós somos experientes, né? Espiritualmente. Quantas vezes, quantos pregadores sobem aqui e falam da grandeza de Deus, e fala que a Bíblia é a verdade, é a pura verdade. Não existe outra verdade a não ser a palavra de Deus. Ela é a verdade. É ela que nós devemos ouvir e seguir. É a palavra de Deus que nos norteia, que nos ensina, que nos coloca no caminho para o céu. Sabemos que o único caminho para o céu é o Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos apruma no caminho do Senhor Jesus e diz, é por aqui. Quer ir aos braços do Pai, é por aqui. Não é para o outro caminho. Mas Satanás não fica contente que nós somos espiritualmente maduros. Se caso não somos, nós temos que nos amadurecer espiritualmente. Porque Paulo aqui no seu currículo, ele era um homem amadurecido. Mas ele estava então sendo ali confrontado com aqueles irmãos e confrontado com aqueles que estavam tentando trazer ensinos para a igreja. Aí Paulo, né, os falsos ensinadores sempre agiram e agem hoje com maior intensidade, empurra a igreja para a secularização. O que é uma secularização? Alguém sabe? Eu sei que vocês sabem, só não querem falar, né? Mas é algo importante. Secularizar é o processo gradual de abandono dos preceitos culturais, sociais, morais, políticos, que se apoia na religiosidade. Envolve segmentos de um novo modo de vida, que não mais está estruturada em torno de uma visão firmada em hábitos ligados à religião.
É o que está acontecendo hoje. Nós somos levados, né, a desacreditar da Bíblia, da palavra de Deus. Nós somos levados, né, empurrados por Satanás, trazendo mensagens, né, e vai trazendo mensagem na mente da igreja, na mente do mundo. A mente do mundo é tão pequenininha nessa questão espiritual, que eles vão aceitando, assim, de braços abertos, aceitando os novos conceitos, né, aceitando essa nova forma de cultuar a Deus, aceitando, né, muitas coisas que não estão na Bíblia. Nós temos visto aí, irmãos, uma enxurrada de igrejas sendo abertas. Se estão sendo abertas, pauteadas inteiramente, 100% na Bíblia, amém, glórias a Deus. Mas nós olhamos que muitas delas, se não a maioria, não é assim. O Ney me contava, né? O Ney, permite, Ney, contar aquilo que você testemunhou a mim. Tem um amigo que resolveu abrir uma igreja, e ele não quer saber nada das coisas espirituais. Ele abre a igreja, aluga um barracão e paga um pastor, um pregador para pregar, e vai trazendo as pessoas para dentro daquela igreja, e aquelas pessoas vão contribuindo com o dízimo, as ofertas, as campanhas, e ele vai enriquecendo. Ele diz, a minha questão é só financeira, nada de salvação. Veja a que ponto chega, irmãos. Veja a que ponto o mundo está. Outras igrejas se abrem por aí e dizem assim, olha, aqui a minha igreja é aberta para todo mundo, a porta está aberta para todo mundo. Aqui você não precisa fazer o que não queira fazer, aqui você pode tudo. Você vem, você continua adorando o seu Deus da sua maneira, você continua servindo o seu Deus da sua maneira, você não tem que mudar nada, basta vir e congregar e ter uma amizade. Então nós somos povo de Deus que um dia seremos arrebatados para os céus. Isso é verdade, irmãos? Não é necessário nascer de novo? Claro que é. Jesus disse assim, necessário vos é nascer da água e do Espírito. Há essa necessidade. E essas igrejas estão aí falando sobre isso. Então, irmãos, nós vemos aqui, voltando ao currículo de Paulo, estou falando tudo isso, porque tudo isso estava no currículo de Paulo. Paulo sabia dessas coisas, porque ele tinha a unção do Espírito Santo. Ele não trabalhava e não falava por si mesmo. Deus é que usava e falava através da boca de Paulo. E quando ele ia falar alguma coisa do seu pensamento, da sua natureza, ele dizia assim, agora eu estou falando como homem natural. E aí dava o seu recado. Mas a maioria das vezes, essas cartas que nós temos na Bíblia, tudo inspiração de Deus. Então nós vemos aqui Paulo, né? Nós vemos aqui aqui separamos, né, segundo a carta de 2 Coríntios, em dois principais textos, né? Nós vemos aqui, Paulo relata o seu currículo e fala sobre o seu sofrimento. Então esse primeiro tópico aqui de 2 Coríntios 6, 4 a 10, Paulo fala sobre o seu currículo, né? O seu sofrimento. As pessoas observam, né? Ele estava dizendo assim, as pessoas nos observam, enquanto estamos apostos, enquanto estamos em prontidão, enquanto somos inabaláveis, em tempos difíceis, maus, trabalhosos, quando somos espancados, quando somos encarcerados e envolvidos em tumultos, trabalhando duro até tarde da noite, às vezes sem comer, com o coração puro, mente limpa, mão firme, com gentileza, santidade e amor honesto, quando dizemos a verdade, quando Deus mostra o seu poder, quando fazemos o melhor possível pela verdade,
quando somos elogiados ou repreendidos, caluniados ou honrados, fiéis à nossa palavra. Paulo não mentia, fiel à sua palavra, ainda que não confie em nós, ignorados pelo mundo, mas reconhecido por Deus, vivos, ainda que digam que estamos mortos, açoitados quase à morte, mas recusando-se a morrer e mergulhados em lágrimas, mas sempre cheio de profunda alegria, vivendo de mãos vazias, mas enriquecendo muito, não tendo nada, mas tendo tudo. Glórias a Deus. Aleluia, irmãos. Os crentes do passado, eles sofreram muito, né? Os crentes do passado não eram ricos. Eles tinham as suas dificuldades, tinham as suas lutas, como Paulo está falando aqui. Por que Paulo passava todas essas necessidades? Porque a igreja era pobre, a igreja era carente, a igreja precisava de ajuda. E naquela época era muito difícil, né, o trabalho. Então nós vemos que Paulo, ele dizia assim, vivendo de mãos vazias, mas enriquecendo muito. Quando ele fala enriquecendo muito, não é de bens materiais, não é de ouro e prata, mas ele estava enriquecendo do tesouro do céu, da graça de Deus, do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, do plano de salvação, da alegria de participar de um reino que é um reino eterno. Então Paulo estava aqui agradecido, porque ele era muito rico, não tendo nada, mas tendo tudo. O cristão tem tudo. Não temos? Temos tudo, irmãos. Olha, nós temos a bênção de Deus no dia a dia, trabalhamos, ganhamos o nosso salário, atendemos as nossas necessidades, e ainda acima disso nós temos uma esperança gloriosa e maravilhosa, e temos junto de nós, dentro de nós, Deus. Olha que maravilha, olha que bênção, né, que Deus traz a cada um de nós. Aí na segunda tópico dessa mensagem, já é lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, de 23 a 28. Veja que Paulo fala. Ele diz assim: ora, trabalhei muito, mais do que esses que estão na igreja aí, trazendo esses ensinos que não são corretos. Fui muitas vezes encarcerado, fui espancado, mais do que posso contar. E, em vários momentos, estive à porta da morte. 5 vezes levei 39 chibatadas dos judeus. 3 vezes espancado pelos romanos. 1 vez fui apedrejado. Naufraguei 3 vezes. Fiquei 1 dia e 1 noite perdido no mar. Em viagens difíceis, ano após ano, tive que atravessar rios, enfrentar ladrões, lutar com amigos e inimigos. Estive em risco na cidade, em risco na zona rural. Enfrentei perigo sob o sol do deserto e em tempestade no mar. Fui traído pelos que pensei serem meus irmãos. Sei o que é trabalhar duro, passar noites longas, solitárias, sem dormir. Já fiquei muito tempo sem comer. Sofri com o frio, com a falta de agasalho. Tudo isso Paulo tinha no seu currículo. Veja que experiência carregava este homem. Veja, irmãos, como ele era um homem trabalhador, dedicado 100%, né, ao Senhor. Aí cumpre aqui, né, o que está escrito lá em Atos. Eu mostrarei o que ele deve sofrer pelo Evangelho. E Deus está aqui mostrando, Paulo aqui está testemunhando, que ele realmente sofria pelo Evangelho. No entanto, irmãos, com tudo isso, com todas essas questões e experiências colocadas em seus currículos, e aquela igreja rejeitando ele não deixou de amar a igreja.
Ele não deixou de continuar servindo ao Senhor. Ele não deixou de continuar levando o Evangelho a outras pessoas, a outros lugares. Então nós vimos ali o amor de Deus através do trabalho deste servo do Senhor, Paulo. Então nós vemos que o Paulo era um homem realmente com um currículo de dar inveja, né? Alguém quer ter este currículo? Querem? Então descruze o braço, irmãos. Vamos ao mundo. Vamos pregar o Evangelho. Vamos dar a cara a tapa. Vamos nos mostrar. Vamos sair da nossa comodidade. Vamos enriquecer o nosso currículo. Não é? Precisamos enriquecer o nosso currículo. A igreja aqui está planejando um trabalho muito importante para essa questão de evangelizar, de missão. E creio em Deus, pastor, que nós alcançaremos, que Deus há de nos abençoar para que o Senhor Jesus Cristo traz muitas e muitas pessoas para sentar nesses bancos. Tem muitos bancos vazios aqui na igreja e tem mais banco lá fora sobrando. Nós temos que trabalhar para que esses bancos sejam cheios, né, de pessoas que aceitem o Senhor Jesus Cristo e esteja conosco trilhando este caminho até chegarmos à vida eterna. Irmão, já estou quase terminando. Então nós vemos aqui, irmão, que esta abordagem de Paulo à igreja de Corinto, que esta carta, esta maneira de falar, mostrando o seu currículo à igreja de Corinto, nos traz algumas lições. Eu relatei aqui algumas, eu sei que tem muitas lições, né, inumeráveis lições aqui que nós podemos retirar deste texto, retirar deste currículo de Paulo. A primeira lição que eu encontrei aqui, que eu senti em meu coração, é a falta de reconhecimento da igreja pelo trabalho de Paulo. Eles não estavam reconhecendo, eles não tinham entendido para onde Paulo queria levar cada um deles. E faltou aqui a valorização do trabalho de Paulo naqueles dias, mas nós também podemos tirar uma lição para nós. Quantas pessoas, irmãos, já passou pela igreja da Barreirinha, foi aqui pastor, foi aqui presbítero, foi aqui diácono, foi aqui homens e mulheres de oração, que intercedia para a igreja, homens e mulheres, pastor, presbítero, diácono, diaconisas, jovens, crianças, levando o Evangelho para outras pessoas. Então nós temos que valorizar essas pessoas que trabalham para o Senhor. Nós não podemos criticar, nós não podemos colocar aqui empecilho para o trabalho do Senhor. E aquela igreja estava trazendo. Outra lição dentro dessa, nós já falamos, não permitir que o mundo venha semear, né, em nossa mente a sua cultura, mas que a nossa cultura seja uma cultura divina, uma cultura de servos de Deus, de fazer a vontade de Deus, de obedecer e guardar os seus mandamentos. Na segunda lição aqui também, dar ouvidos a falsos mestres, falsos profetas, menosprezando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que os falsos profetas estão fazendo? Menosprezando o Evangelho, tirando os conceitos, né? Tirando ali aquilo que não pode ser tirado. Da Bíblia não pode ser tirado nada e nem acrescentado, certo? A Bíblia é perfeita, então nós devemos valorizar a Bíblia que nós temos. E como nós valorizamos a Bíblia? Lendo, estudando, parando para meditar. E muitas vezes nós dizemos assim, mas é tão difícil ler a Bíblia, eu não entendo. Irmãos, se você não começar, você nunca vai entender. Tem que ter um começo. Como é que uma pessoa cruza um rio?
É entrando na água. É como colocando o pé ali na água e caminhando sobre as águas, até sair do outro lado. Então, estudo da Bíblia, irmãos, estuda um pouquinho, parece que aquilo é muito pouco, mas, no entanto, se você começar a meditar, o Espírito Santo vai levar a outro texto, e vai levar a outro texto, e vai te mostrar a grandeza que é a palavra de Deus. Então, valorizar a Bíblia é estudar a Bíblia. Não dar ouvido a esses falsos mestres que estão aí disseminando coisas que não constam da Bíblia, ensinos mundanos. Terceira lição aqui que nós aprendemos é que, olhando para o currículo de Paulo, se Paulo fosse defender ou fosse querer mandar o seu currículo para, vamos dizer, para obter da Mercedes o cargo de presidente, você acha que ele conseguiria? Eu fui preso, eu fui açoitado, eu passei por tumulto, eu sofri isso, sofri aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo. Você acha que ele seria aceito? De maneira nenhuma. De maneira. No entanto, Paulo não fez como aqueles homens ali de Corinto, que ele achava que se ele, eu fui governador, eu fui prefeito, eu batalhei lá naquela batalha em que os romanos venceram, eu fiz isso, eu fui cônsul, fui pré-cônsul, eu fui muita coisa neste mundo. No entanto, Paulo fala assim, vanglória, aqui há uma vanglória, e Paulo não ensinou e não participou da vanglória. Nós vemos aqui em 1 Pedro, no capítulo 9, 13 e 16, então nós vamos ver aqui em 1 Pedro, até quem achar, irmãos, pode ler para mim. 1 Pedro 9, 13 e 16, já encerrando, né? Quem achou, por gentileza? Se não achar, eu vou achar primeiro. É um desafio. 1 Pedro, então, capítulo 9. Não tem no capítulo 9, né? Olha que interessante. Capítulo 2, versículo 9. É mesmo, eu não coloquei o capítulo. Vocês não iam achar nunca, né? Eu estou falando que a Bíblia é completa e eu estou aqui colocando capítulos na Bíblia. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação, não. Não achamos. Mas vamos assim dizer, né? Lá fala assim, da sua vã maneira de viver, que nós devemos, irmãos, tomar cuidado e não ter uma vida vã. Sabe o que é uma vida vã? Uma vida sem sentido. Ter uma vida vã é uma vida que não agrega nada, é viver o mundo por aquilo que ele apresentam. E nós, dentro da igreja também, nós não temos que se gloriar. Paulo não se gloriou, ele mostrou o seu sofrimento, ele mostrou como ele servia ao Senhor e como ele servia a igreja, sofrendo. Ele não tinha vanglória, dizer, olha, eu fui o principal da sinagoga, eu participava da primeira escala religiosa de Jerusalém. Ele nunca falou sobre isso, ele mostrou no seu currículo o seu sofrimento, ele mostrou no seu currículo a maneira de servir o Senhor. Então nós também não podemos ter vã maneira de viver, também nós não podemos ter vanglória.
Então nós temos que cada dia servir ao Senhor com um coração manso, humilde, servindo a Deus. O pastor, ele numa reunião de conselho, ele falou algo muito importante, que eu achei muito interessante. Ele disse assim: o membro da igreja está nesta posição. Você foi escolhido para diácono, você desce para essa posição. Você foi escolhido para ser presbítero, você desce para essa posição. Ah, você foi escolhido para ser pastor, você desce para essa posição. É o que Paulo fazia. Ele não tinha vanglória. Ele sabia, né? O próprio Senhor Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Glórias a Deus. Então, Lucas 18, né? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta. Da maneira que as coisas estão andando, irmãos, vai encontrar fé na terra? Qual que é a resposta? Sim ou não? Mais ou menos? Um pouco? Não será, irmãos, aquilo que Deus, que o Senhor Jesus Cristo quer. Não será na quantidade que Ele quer, mas restará os remanescentes que serão fiéis a Deus até o final. Passarão por dificuldades, passarão por lutas, mas continuarão fiéis a Deus, tendo fé em Jesus Cristo. Então, que nós sejamos, né, esses que defendem a palavra de Deus, esses que servem ao Senhor Jesus Cristo, um homem, uma mulher de fé. A nossa salvação depende do Senhor Jesus Cristo, mas nós precisamos de fé, esperança e perseverança. Amém, irmãos? Que Deus continue nos abençoando e ajudando-nos para que o nosso currículo também cresça, assim como o currículo de Paulo crescia e ele defendia bravamente ao Evangelho. Eu vi, né, escrito, numa pesquisa que eu estava fazendo, alguém que falou o seguinte: o cão late quando o seu dono é atacado. Não late? Late, né? Se o cão for bom, ele late quando o seu dono for atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacado e continuasse calado. Traz uma mensagem para nós? Sim. Coloca no nosso currículo. Não ficar calado quando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é atacado. No meu trabalho tive muitos embates, porque eu não me calava. Falava contra o Evangelho, eu dizia, não é assim. Falava, não está escrito. Deus enviou Jesus Cristo que morreu por nós, não precisamos fazer sacrifício nenhum, temos que ter fé e obediência. Então, irmãos, nós não podemos ficar calados, nós temos que ser pessoas corajosas para defender o Evangelho. Amém? Glórias a Deus. Obrigado, irmãos, por esse tempo maravilhoso juntos.